E aí galera, graça e paz, eu sou o Léo e está começando mais um vídeo do canal Cristo e Contemplação. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre restauração, renovo, redenção. Então já convido você a compartilhar esse vídeo com seus entes queridos, já deixar o seu curtir aqui. Se você ainda não segue, já segue o canal para ajudar, para engajar o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas possam ser edificadas com as palavras que nós temos aqui, amém? E vamos para o conteúdo do vídeo. Redenção. Quando eu escuto essa palavra, eu só consigo lembrar de um nome. O nome sobre todo nome. Cristo, Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá. O motivo de tudo isso aqui existir. Nós vamos falar um pouco sobre Cristo, mas numa abordagem um pouquinho diferente no vídeo de hoje. Vamos falar sobre a sua árvore genealógica, pois tem muita coisa interessante para nós pensarmos, amém? Você pode acompanhar o conteúdo desse vídeo no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, tudo bem? Todos nós possuímos bagagens, boas e ruins, sejam elas feitas por situações da vida, feridas que nos causaram, ou por históricos familiares que nos assombram e minam a nossa esperança. Às vezes você pode pensar assim, pelo fato de não ter nascido num lar cristão, ter nascido numa família com histórico tumultuado, com histórico de dependentes químicos, de traições, e tudo isso de uma forma cíclica que parece até mesmo uma maldição hereditária. E olhando por essa ótica, isso pode minar a nossa esperança, pode fazer com que a gente se contente com a realidade que a gente tem, com a realidade que os nossos pais, nossos avós tiveram até então, e entender que isso é para nós. Só que considerar isso é um perigo, se você não considerar o fator Jesus Cristo na sua vida e na vida dos seus familiares no momento que ele entrou. Como mencionei anteriormente, nós vamos falar sobre a genealogia de Cristo. Porém, como ela é muito extensa, vou focar em alguns personagens-chave para que vocês consigam entender aonde eu quero chegar na nossa conversa de hoje, amém? Dado que de Abraão a Davi foram 14 gerações, de Davi ao exílio babilônico foram mais 14 gerações, e do exílio babilônico até o nascimento de Cristo foram mais 14 gerações. Então é muita gente para a gente falar, se a gente for falar pessoa por pessoa, o vídeo vai ficar muito extenso. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar, amém? Vamos começar por Abraão, que foi considerado amigo de Deus e pai da fé, por sua misericórdia, pois antes disso ele se precipita junto à sua esposa Sara, pois a promessa estava demorando aos seus padrões, ao tempo humano, e ele tenta adaptar ali, dar um jeitinho, coabita com sua escrava chamada Agar, e ele tem um filho que não foi fruto da promessa, chamado Ismael, e isso traz sérias complicações para ele. Ele teve que esperar mais 13 anos, e a promessa de Deus só foi se cumprir quando ele já tinha 100 anos, com o nascimento de seu filho Isaque. Esse sim, o filho da promessa. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esse segundo, o significado do seu nome é enganador, aquele que segura o calcanhar, pois quando ele ainda estava no ventre com seu irmão, que era gêmeo, ele é retratado que eles brigavam no ventre. E quando chega o momento de nascimento, Esaú nasce primeiro, mas Jacó nasce segurando o calcanhar dele. É retratado que engana seu pai para receber a bênção de primogenitura e depois precisa fugir porque recebe uma ameaça de morte. E nesse processo todo, ele tem a redenção, ele tem um encontro com Deus e passa a se chamar Israel. Jacó teve vários filhos, mas nós vamos falar especificamente de Judá, o 4º filho com sua esposa Lia. Ele teve 3 filhos, Onã e Selá. A história de Judá é digna de um episódio de Casos de Família, pois seu filho primogênito, casa com uma mulher chamada Tamar. Ele acaba morrendo devido a um castigo no Senhor porque era retratado que ele era perverso. A lei judaica dizia, para preservar a linhagem sucessória da família, a esposa viúva poderia casar com seus irmãos mais novos para preservar a linhagem de Então ela acaba casando com Onã. Entretanto, Onã ele não quer ter filhos porque os filhos que ele vai ter com ela seriam considerados filhos de seu irmão. E devido a isso, Deus o castiga e ele morre também. Como Selá, o filho mais novo, era mais novinho ainda, ele não tinha idade ainda para casar, Judá manda ela para a casa de seus pais e promete que assim que Selá esteja mais velho, ele o dará em casamento para ela. Entretanto, Judá já estava descontente com Tamar e sua família. Na cabeça dele, era como se ela trouxesse essa maldição que os filhos dele sofreram. Tamar, percebendo
que Judá poderia não cumprir o combinado e a fim de preservar a sua linhagem, ela arma uma emboscada para Judá, olhando uma fraqueza que ele tinha, a predisposição à imoralidade. O que acontece? Em uma festa típica daquele povo, ela coloca um véu no seu rosto, se faz de prostituta e tem relações com Judá e acaba tendo 2 filhos para preservar a linhagem. Olha só. Passado algumas gerações, Israel manda alguns espias para a cidade de Jericó e eles são acolhidos por uma prostituta. O nome dela era Raabe. E sim, ela entra para a genealogia da família de Cristo. Uma prostituta. Raabe gera Boaz, que com Ruth gera Obed, Obed gera Jessé, pai de Davi. Davi, embora seja considerado pelo próprio Deus o homem segundo o seu coração, cometeu erros graves. Salomão, seu filho que foi o sucessor ao trono, foi fruto de um adultério com Betseba, que era esposa de Urias, um oficial seu, na qual ele encomenda o assassinato dele. Ainda assim, Salomão foi um rei que recebeu o favor do Senhor e foi o rei mais sábio e mais próspero que Israel já teve. Salomão foi sucedido pelo seu filho Roboão, que, diferente do seu pai, desprezou a sabedoria, ouviu o conselho de quem não construiu nada e teve um reinado marcado pela ruptura do reino de Israel e pela entrada de idolatria lá. E nessa linhagem sucederam muitos outros reis que foram impiedosos, como é o caso de Acás, que teve seu reinado marcado por idolatria e impiedade. Manassés elevou o nível de idolatria, foi considerado o pior rei até então, sacrificando seu filho num ritual a Moloque. E com isso passaram diversos outros descendentes, passando pelo tempo do exílio babilônico, a volta a Sião, até chegar a José. José foi filho de Jacó e esposo de Maria, a mulher que foi escolhida pelo próprio Espírito Santo para gerar o Emanuel, o Cristo, aquele que viria para nos redimir dos nossos pecados e nos salvar. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a genealogia de Cristo, nós percebemos que ela é bem normal, né? Tem de tudo. A prostituta, mentirosos, promíscuos, enganadores, pessoas que se equivocaram e pecaram de diversas outras formas, mas Deus, com a sua fidelidade, manteve a sua promessa e continuou abençoando essa genealogia. É tão maravilhoso que a Bíblia faz questão de explicar sem encobrir o que essas pessoas fizeram. E ela mostra que, ainda que a linhagem tenha pessoas humanas que cometem erros, Cristo veio para a redenção daquela família. E da mesma forma que ele foi um marco para aquela família, ele pode ser um marco para a sua. Então, nada de se limitar. Você pode não ter nascido de pais pastores, de uma família com uma linhagem sacerdotal, mas Cristo entrou na sua família e ele faz nova todas as coisas, amém? Se você se sente incapaz e não merecedor, você está certo, pois tudo é pela graça e misericórdia de Deus. E olha que notícia boa, ela se renova a cada manhã, pois por mais que tenha acontecido todo esse histórico de coisas nessa família, Deus ainda cumpriu a sua promessa naquela linhagem que ele havia feito. Deus é um Deus de coisas novas, de renovo, de restauração. Você não irá morrer na terra dos seus pais. Não sei o que acontece na sua família, quais são as tragédias cíclicas, os históricos de doença, históricos de problemas que existem, mas Cristo veio para levar tudo isso sobre a cruz, amém? E agora eu gostaria de fazer uma oração para você que assistiu esse vídeo. Papai querido, todo-poderoso, santo de Israel, obrigado pela tua palavra. Senhor, tu és bom, tu és maravilhoso. Aprender sobre teus preceitos a cada dia faz nós entendermos o quão grande e misericordioso és, o quanto o seu amor é infindável para conosco. Pai amado, assim como essa família, o Senhor nos mostra, Pai todo-poderoso, que a tua misericórdia se estendeu. Nós somos humanos e somos falidos, nós somos inclinados aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, mas o Senhor se manteve fiel, o Senhor se mantém fiel, pois o Senhor não muda. Papai querido, nós pedimos que hoje o Senhor entre nas nossas vidas e seja o divisor de águas, que o Senhor venha quebrar toda a maldição hereditária, que o Senhor venha quebrar todo histórico triste, histórico de separação, históricos de dependente químico, históricos, Pai amado, de mentira, históricos de pobreza, todos os históricos, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo, Pai amado, que não agrega, que carrega, traz uma bagagem pesada em nossas vidas, nós entregamos para Ti, Senhor, pois nós queremos viver o Seu novo, pois o Senhor entrou em nossas vidas. Amém. E para você que assistiu esse vídeo, desejo que a graça e o amor de Deus enche os seus corações. Amém.